Olá, para você que não me conhece, esse vídeo ele tá postado aqui no canal minúsculo, em que eu tento colocar as minhas produções. Eu tenho uma publicação mais constante no meu Instagram, eu tinha, porque eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu tô num momento que eu sinto que eu perdi a minha melhor ferramenta de comunicação. E eu senti vontade de me comunicar de alguma forma e falar sobre as coisas que eu tô passando. Eu me chamo Kátia, eu sou quadrinista, sou servidora pública, os meus quadrinhos eu publico há aproximadamente 15 anos aqui na internet. E eu passei por uma avaliação neuropsicológica porque eu já tinha uma desconfiança que eu tinha algum tipo de neurodivergência. Então, ano passado eu descobri que eu tenho altas habilidades, superdotação. E esse ano eu estou no processo de começar a tratar a bipolaridade. E o que é que os quadrinhos têm a ver com tudo isso, com a minha vida pessoal? Eu sempre tive em algum nível humor, principalmente depois da adolescência, um humor muito deprimido, que ele se agravou depois de um tempo. Eu acho que o desencadeador foi o falecimento da minha mãe, então eu trato há aproximadamente 13 anos, né, de depressão e sempre passando por episódios por crises depressivas. E boa parte desse tempo que eu produzo quadrinhos, eu utilizo os quadrinhos para lidar com as coisas que vão aparecendo para mim na minha terapia. Então, por exemplo, eu comecei a produzir em 2010 um webcomic em que eu utilizava representações dos sentimentos que eu tinha, e eu usava uma personagem para falar a respeito desses sentimentos, né? As minhas produções nos últimos 5 anos, elas eram basicamente resultado das minhas reflexões nas minhas sessões de terapias. E desde o ano passado, eu já havia percebido que eu não conseguia mais ter nenhum tipo de avanço significativo no meu processo de terapia, e também a medicação, ela não estava prevenindo que eu entrasse em crises de depressão que foram ficando cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes. Metade desse ano eu precisei fazer uma escolha, fazer uma troca do psiquiatra que estava me atendendo, porque ele se recusava a rever o diagnóstico que ele havia me dado, que era de depressão recorrente, mesmo com indicação na avaliação neuropsicológica que eu tinha feito, indicação de que eu tinha em algum nível um transtorno de humor, ou seja, não era só depressão, era alguma coisa a mais. Ele se recusou a reavaliar
o procedimento, o encaminhamento do meu tratamento. E teve um dia que foi aquele dia que a gente já está num processo de luta tão constante, que é o dia que você para e pensa, eu não aguento mais. Foi o dia que eu acordei para trabalhar e eu vi que eu não ia conseguir. E eu senti que eu já não aguentava mais. Esse processo constante de quedas e de crises. E depois da negativa, da revisão, né, do tratamento, eu procurei um outro profissional. Não me senti confortável com esse outro, procurei um outro e há aproximadamente 3 meses eu tô nesse processo de ajuste de medicação e a mudança de foco do que eu não tô lidando com uma depressão clássica, mas com uma depressão dentro do espectro dos transtornos de humor, a famosa bipolaridade. Uma das recusas do psiquiatra anterior de não rever o diagnóstico era que eu não apresentava os sintomas clássicos da bipolaridade, que é você ter esses momentos de baixa, de depressão, e ter momentos de mania, de uma hiperaceleração, de uma hiperexcitação, né? De perda de controle completo, de ter prejuízos financeiros, de relacionamento, de trabalho. Porque até então, o que realmente estava pesando, a meu ver, eram os momentos de depressão. Então, porque apesar desses momentos de depressão, eu consegui estudar, eu consegui trabalhar, né? Eu tenho uma estabilidade no meu emprego público. A única área é completamente desestruturada, é a minha parte de socialização, mas aí durante muito tempo e eu acho que acaba que tem muita coisa misturada, então eu atribuía essa dificuldade de relacionamento com as pessoas pela timidez, fobia social, enfim, que inclusive é uma das dificuldades clássicas de quem tem, né, algum tipo de neurodivergência, no caso, altas habilidades, superdotação também. A gente pode ter muitas vantagens e ter interesses e ter pelo menos no meu caso, ser inteligentinho, mas a parte social é uma das partes que é sempre muito prejudicada. Então, olhando para minha vida, de fato, eu não me encaixava nessa definição clássica, mas prestando muita atenção e levando em conta que hoje já se pensa que não necessariamente uma pessoa bipolar precisa estar sempre transitando nesses extremos, mas tem
variações sutis de excitação da mania, que é a hipomania, que é uma leve oscilação para fora do normal. E aí tem essa questão do normal também, que para mim é uma coisa que está sendo difícil de saber qual que é o meu normal. Porque eu não sei se eu já fui normal alguma vez. E pensar isso aos 42 anos é fogo, você não saber como que é o seu cérebro fora dessas alterações, dessas oscilações de humor. Então, no meu caso, a hipomania, ela passou despercebida porque eu creio que ela ficou muito ligada à minha parte criativa. Então, eu consigo perceber hoje, por exemplo, os momentos em que eu estava muito mais eufórica, em me comprometer, por exemplo, com vários projetos que eu estava muito interessada em participar ao mesmo tempo e chegar aquele momento que eu perceber que eu não tinha energia para fazer tudo ao mesmo tempo e acabar deixando as coisas irem. E esse lance de ter energia é uma coisa que eu sempre percebi em mim, assim, de ter momentos que as coisas ficam mais fáceis de serem feitas. E que é muito fácil eu entrar numa espiral de empolgação e de ideias e de loucuras. Loucuras no sentido assim, loucuras criativas. Mas isso, e eu ainda estou tentando entender isso, é um consumo de energia, é um consumo de força que chega um momento que esgota. E aí possivelmente são os momentos que eu caio na depressão. Porque a hipomania, e vendo vídeos e lendo a respeito, que eu estou nesse processo de pesquisar, entender o que é isso, é muito bom. É uma fase muito, muito boa, porque é a fase que você está se sentindo muito bem. E a hipomania ela é mais perigosa porque ela, pelo menos a princípio, e pelo menos no meu caso, não está causando não está causando um estrago, não está te prejudicando. Pelo contrário, você está produzindo mais. Eu estou produzindo mais, eu estou mais empolgada com o trabalho, eu estou propondo mais ideias, eu estou pegando muita coisa, sabe? Mas chega um momento que não existe energia suficiente para lidar com esse tanto de coisa que está acontecendo. E uma coisa que eu tenho percebido com o ajuste da medicação nesses últimos meses é que o meu cérebro e a forma de encadeamento de ideias e a forma como ele funciona, ela está muito diferente. E aí tem esses momentos que eu fico pensando se os meus impulsos criativos, eles são apenas sintomas da doença. E que o meu normal não é estar o tempo inteiro nesse processo de produção, de produção, de produção. Então eu tô sentindo que eu tô tendo, eu vou ter, né, porque eu ainda não consegui voltar a produzir as minhas coisas, porque eu não sei. Eu não sei o que é o meu normal. E aí eu fico com medo de entrar nesse processo de produção e ativar um estado de hipomania que ele pode expandir para mania.
Porque tem uma coisa muito legal da bipolaridade, né, das coisas que eu ando lendo, é uma doença, é, é uma doença física do cérebro, do corpo, é pro resto da vida. Então, é um cuidado e uma manutenção que ela tem que ser feita constantemente. E podem existir épocas que eu posso estar tomando a minha medicação, seguindo todas as orientações, né, que ajudam o processo de ter um humor mais estável e eu entrar em crise. Então, eu confesso que eu estou com medo de produzir. E isso me afeta porque os quadrinhos têm sido a minha ponte de expressão, de comunicação com o mundo. E, e eu tô com medo de perder isso. E eu não sei por onde começar. É, Então, eu acho que esse vídeo, sei lá, é como uma garrafa jogada no mar. Se tiver algum outro náufrago perdido por aí e quiser conversar, eu tô por aqui. Eu não vou pedir para curtir, compartilhar ou seguir o canal, porque talvez esse seja o único vídeo que eu vá postar aqui. Tem, tem shorts aí, enfim. Eu queria regravar esse vídeo, porque eu não gostei das coisas que eu falei, mas eu acho que eu preciso retomar as coisas de alguma forma. E aprender a usar esse cérebro novo que eu tenho. Porque a medicação, ela, se ela de fato fizer esse ajuste, me ajudar a ter momentos mais estáveis do que muito para baixo ou para cima, sem controle, eu prefiro reaprender a, a lidar com essa minha parte criativa do que a alternativa, que é continuar da forma como eu estava. E descobrir quem eu sou. Fora da depressão, fora desses momentos eufóricos, quem eu sou. Fora dessa loucura dos pensamentos doidos, né, que vem por aí. E quem você é? Quem é você? Conta pra mim. Tchau, tchau.